Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e a nossa sociedade. Em Sintonia com a Natureza é esse programa semanal no qual trazemos notícias, músicas e entrevistas bem especiais, tudo isso em meia hora para deixar você em sintonia com a natureza e por dentro de tudo o que acontece no Brasil afora. O programa de hoje fala sobre o diálogo entre o campo e a cidade. E é para falar sobre isso que hoje convidamos o integrante do MTST Pernambuco, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Pernambuco, Rodrigo Rafael, para falar sobre trocas, resistência e a necessidade de um diálogo mais inclusivo. Olá, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. Fala, João Lucas. Primeiro agradecer o convite, mandar um abraço aí para a galera que está escutando e agradecer, uma honra estar participando do programa. Também convidamos a advogada popular e especialista em direito dos povos e comunidades tradicionais, Luísa Duque, para dividir essa mesa com a gente. Muito obrigado pela sua participação também, Luísa. Queria cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, é com muita satisfação que estou aqui participando do programa. Agora, Rodrigo, já para a gente partir para esse diálogo do campo e da cidade, como funciona essa missão do MTST de proporcionar diálogo aos trabalhadores sem teto? O que é essa luta territorial? Então, falar um pouco da missão do MTST é olhar para o processo de formação da sociedade brasileira e das cidades no Brasil, né? Cidades que são marcadas pela desigualdade, pela negação de direitos, não só em relação à moradia, mas a infraestrutura urbana, a saúde, a educação, enfim. Porque essas desigualdades elas são marcadas também pelo gênero, pela cor da pele, pela classe, né? Nem todo mundo sofre com o problema da moradia, mas principalmente a população negra, mais pobre, com incidência maior em relação às mulheres. E há 23 anos atrás, em 1997, né, o MST viu a necessidade de construção de um braço urbano do movimento e criou, se lançou aí para a construção do MTST. Depois a gente construiu uma autonomia em relação ao MST, caminhando junto em várias lutas, formando a coordenação nacional que justamente começou a pensar, num contexto em que o Brasil é mais de 80% urbano e dessa forma pensar um processo de transformação dessa sociedade de construção do poder popular passa invariavelmente pelo diálogo e trabalho de base nas periferias urbanas. O MTST foi se enraizando, a partir das ocupações, da luta pela moradia, mas entendendo que a gente estava lutando por muito mais que isso, A gente está lutando por dignidade, a gente está lutando por infraestrutura, por saúde, por creche, por educação, por todas essas necessidades que são necessidades do cotidiano das famílias trabalhadoras. Falar um pouco da missão do MTST e dessa luta territorial passa por isso, Entender que a construção popular dos territórios é uma realidade que incomoda as elites, brasileiras. Não é à toa que Bolsonaro, ao assumir o poder, colocou o MST e o MTST como inimigos, da sua gestão, por estarem questionando essa lógica da propriedade privada, da segregação no campo e na cidade, pensando a urgência da reforma urbana e da reforma agrária. Luísa, como você vê os direitos humanos aliados aos movimentos sociais, construindo um diálogo entre campo e cidade? É possível essa troca entre ambas essas partes? Acho que a comunicação é a ferramenta mais importante para a construção de pontes. No campo da comunicação interpessoal, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm em dialogar de forma respeitosa quando há discordâncias, Não tem havido o mínimo de empatia e de disposição para entender a construção
do pensamento do outro e construir perspectivas em conjunto. Muito se tem falado sobre a era do tombamento, que para mim evidencia muito esse cenário de muitas vozes e pouco diálogo, e que é turbinado principalmente pelas redes sociais. Hoje é muito fácil falar o que quer e não ouvir o que não quer. Basta deletar a pessoa, deixar de segui-la. As pessoas montam palcos para si mesmas em que performam de forma fechativa as suas narrativas e opiniões. E não conseguem descer desses palcos para ouvir posicionamentos contrários, que poderiam, em muitos casos, até aprimorar ou criar outras reflexões interessantes. Mas a vida real impõe os encontros, né, que nos levam a ter que encarar ideias destoantes. E esse momento de ouvir o outro parece ser sempre um grande estresse, porque é encarado como um duelo. E é claro que existe o momento em que a comunicação violenta é o que resta, e ela tem um papel também. Mas essa não pode ser a regra se a gente quer e precisa conquistar mentes e corações para as lutas coletivas. E a gente precisa entender também que, nesse momento, uma grande parte da esquerda está recebendo a fatura de ter passado tanto tempo longe das periferias urbanas e das comunidades rurais. Esses espaços esvaziados foram, durante esse tempo de afastamento, sendo trabalhados política e ideologicamente por grupos conservadores que formaram verdadeiros exércitos suicidas de pessoas oprimidas, reprodutoras de discursos de ódio, que no final das contas se voltam contra elas mesmas. Acho que a gente precisa se empenhar em criar estratégias de comunicação eficientes, acessíveis e empáticas, direcionar a nossa energia para a educação popular, para tentar reverter esse cenário e trazer o povo para junto na luta por libertação. Rodrigo, é muito importante que a gente signifique nossos espaços, não é? Como você vê a necessidade de uma ressignificação da nossa cidade, dos nossos espaços, para que se tornem mais inclusivos a todos e todas? Eu acho que esse debate sobre significados do espaço é um debate fundamental, né? Porque quando a gente vê hoje as cidades e o nível de desenvolvimento urbano que a gente adquiriu no Brasil, né? E como eu já disse, marcado por muitas desigualdades, mas você vê, por exemplo, em Recife, que é a capital mais desigual do Brasil, territórios que você parece estar em outros países, né? Em ilhas de concentração de riqueza, assim, comparados a, sei lá, Miami, a Dubai, e ao mesmo tempo você vê cenários que ainda remetem a condições de vida do século XIX, ali quando você vai ver que ainda hoje a gente tem milhares de famílias vivendo em palafitas, em áreas de risco, né? O ano 2019 foi recorde, né, em relação a desabamentos, enfim, coisas que a gente já tinha de alguma forma avançado bastante e vendo retornar por falta de uma política urbana, a gente vê que é importante resgatar esse significado do nosso espaço, né? Acho que Milton Santos trabalha uma ideia que é muito potente, que é isso, né? Cidades, o espaço urbano é trabalho vivo, né? Trabalho presente e trabalho passado, né? A ideia de que tudo que a gente herdou hoje em termos de infraestrutura urbana, em termos de moradia, em termos de trabalho, foi construindo ao longo de vários séculos, né? A custo do esforço das famílias trabalhadoras, né? Que construíram esses espaços, geraram significados que foram também ao longo do tempo tentando ser apagados por uma elite que se apropria de forma privada desses territórios, né? Acho que pensar, por exemplo, a perspectiva da propriedade é muito interessante para pensar isso, né? A gente pensa que, por exemplo, no Brasil só existe a propriedade privada, né? Quando a gente existe, onde, na verdade, há convivência com outras formas de propriedade, né? Propriedade coletiva, propriedade comunal, a lógica dos territórios quilombolas, os territórios indígenas, né? Os próprios, por exemplo, faxinais, que são territórios
coletivos de produção, enfim, existem várias formas de propriedade e de posse também que precisam ser reconhecidas e que atribuem a esse território onde a gente vive outros significados totalmente diferentes, né? Cada metro quadrado da cidade ele conta uma história, né? Conta uma história de resistência, conta uma história, conta uma memória, uma tradição, e muitas vezes essa história não chega pra gente, a gente não sabe qual é a história do nosso bairro, a história das figuras que dão nome às nossas avenidas e às nossas ruas, que muitas vezes são nomes só de homens majoritariamente, né? Por exemplo, a figura de Dantas Barreto, a figura de Agamenon Magalhães. Quem foram essas figuras, né? Dantas Barreto foi um general que foi governador de Pernambuco, mas também um dos responsáveis pelo extermínio da resistência de Canudos. Essa história muitas vezes não é contada, né? Agamenon Magalhães foi o governador que fez avançar a Liga Social contra os Mucambos, né? Que expulsou grande parte da população pobre que habitava as áreas centrais do Recife, né? Então a gente precisa prestar conta com essa história, né, das nossas cidades e construir territórios que tenham como característica o caráter popular, coletivo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que cidade tem que ser espaço de produção, também a agricultura urbana como uma potência. Então tudo isso serve para a gente pensar uma cidade mais inclusiva, uma cidade para todas e para todos, onde caiba a agricultura urbana, onde caiba o comércio popular, a economia popular, a pesca, uma outra relação com os rios, com as águas, enfim, com não só com o chão que a gente pisa, mas também com os outros recursos naturais, né? Acho que é bem importante a gente começar a pensar outras perspectivas de cidade a partir dessas questões. Agora, Luísa, qual a necessidade da luta pelos direitos humanos existir? Por que precisamos desses mecanismos de luta? Para mim é uma questão de sobrevivência em sociedade e no mundo, enquanto indivíduo e enquanto povo. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está invocando uma luta por dignidade, que é contemporânea e ancestral. Além disso, apesar de a concepção dos direitos humanos partir da pessoa, afinal são direitos inerentes a qualquer pessoa, ela ultrapassa o ser humano e alcança tudo o que se apresenta como condição da própria existência com dignidade. Nesse sentido, temos, por exemplo, o direito a um meio ambiente sadio como um direito humano, e que envolve a preservação dos recursos naturais e ecossistemas. A ideia também dos direitos humanos surge sempre que a dignidade de uma pessoa, de um povo, se encontra ameaçada ou violada, né? Então, falar em direitos humanos é partir da consciência de que existem processos de violação de direitos em curso ou iminentes. E é por isso que hoje tem sido tão complicado abordar esse tema, porque muitas pessoas simplesmente negam ou ignoram a sua própria condição de oprimida. Então, falar em direitos humanos é rapidamente taxado como mimimi e vitimismo. Ao mesmo tempo, os retrocessos acentuados que a gente está experimentando nos últimos tempos têm produzido ainda mais vulnerabilizações. E aí, nesse cenário, lutar por direitos humanos é também falar sobre eles e sobre a sua razão de existir. É também disputar o seu conceito e em diálogos empáticos e não violentos, como mencionei anteriormente. Gente, essa nossa discussão tá muito boa, tá muito construtiva, mas eu acabei de ver aqui que o nosso tempo já tá acabando. Então eu queria perguntar para vocês, gostariam de adicionar mais alguma coisa, fazer uma fala final? Gostaria de agradecer pelo convite para participar do programa e agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Desejo a nós um ano de muita luta, muita empatia e paciência revolucionária para conseguir estabelecer diálogos transformadores. Um abraço. Não, para finalizar, acho que mais uma vez agradecer, parabenizar pela iniciativa. A gente precisa estar criando espaços de diálogo e de disputa hoje das redes sociais, e esse podcast é um espaço importante, né? Dizer que quem gostou
Enfim, compartilhe aí, entre em contato com o MTST pelas redes sociais e tá também fazendo um processo de propaganda positiva, né? Acho que a gente muitas vezes enche as nossas redes sociais de muitas críticas que são necessárias, mas a gente precisa afirmar também um projeto nosso, né? E a gente faz pouca propaganda daquilo que a gente faz de bom e a gente precisa também circular essa energia e essas práticas positivas, porque a gente precisa também, enfim, fazer com que as pessoas acreditem mais, confiem mais. Eu acho que é fundamental que a gente também circule essa palavra de positividade, de que tem sim proposta, que tem sim possibilidades e que a gente está construindo isso todos os dias. Mandar um abraço aí para Mariana, para a CPT, dizer que estamos juntos na luta e que é preciso avançar numa concepção de território que supere essa dicotomia entre campo e cidade, né? Que aproxime mais a gente em todos os espaços de resistência, né? Que as lutas indígenas, as lutas quilombolas, as lutas camponesas têm tudo a ver com as lutas das periferias urbanas, né? E a gente precisa amplificar esses diálogos e que só assim a gente vai ter um Brasil para todas e para todos, que essa marca da desigualdade não é uma marca natural do nosso país, que a gente precisa enfrentar isso, né? E é com demarcação, é com reforma agrária, é com reparação histórica, né? A gente precisa resgatar esses debates que historicamente foram feitos pela esquerda, né? Por exemplo, eu me lembro que a gente fazia discussão de perdão da dívida dos países do terceiro mundo e isso saiu da agenda global, né? Da política global. A gente precisa recuperar esses debates, né? Recuperar o debate sobre a propriedade privada no Brasil, né? Quem são os verdadeiros proprietários, né? A terra devia servir para quê e para quem no Brasil, né? Acho que isso são elementos que no fim das contas criam pontes entre campo e cidade, né? De como a agricultura familiar, ela precisa ser mais consumida, a gente precisa avançar no debate sobre, por exemplo, as feiras agroecológicas que a gente tem aqui nos nossos bairros, como é que a gente está fortalecendo isso? Será que a gente está, né, até para a nossa saúde, né, está consumindo alimento de melhor qualidade, de quem diretamente das produtoras e dos produtores, né? Acho que, enfim, criar essas interseções. Eu acho que o debate de hoje era um pouco para avançar nesse sentido, né? De a gente estar se aproximando mais e convergindo nas nossas práticas e dos nossos ideais aí, de um projeto de um Brasil mais integrado internamente e externamente com a América Latina, com os países do continente africano e outros países da periferia do mundo que precisam resgatar sua soberania num momento tão difícil como esse e que a gente está trabalhando para isso. Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com Rodrigo Rafael do MTST Pernambuco e a advogada popular Luísa Duque. Gente, eu lembro para vocês que se vocês quiserem ver essa entrevista completa, com mais perguntas, mais respostas, vocês podem passar lá no nosso Mixcloud ou nosso Spotify. Nós temos o nosso podcast, ele se chama Cantos do Sabiá. Lá você encontra esse programa aqui completo, então passa lá. Para abrir o giro de notícias, falamos sobre a exoneração da servidora Mariana Zerbeto pelo ministro Ricardo Salles. Na sexta-feira do dia 10, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou a servidora do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, Mariana Zerbeto, servidora responsável pela análise do impacto ambiental dos agrotóxicos no Brasil. Um dos mais fortes motivos da exoneração por Ricardo Salles é que Zerbeto é contra o projeto de lei 6.299, artigo 2º, comumente conhecido como pacote do veneno. Já é sabido que o governo Bolsonaro está muito ligado aos latifundiários e também aos pacotes que permitem a entrada de agrotóxicos e pesticidas no Brasil.
Em 2018, Zerbeto chegou a se pronunciar sobre essa inserção de tantos agrotóxicos e venenos do Brasil, afirmando que, abre aspas, a mudança proposta pode trazer inúmeros riscos ao meio ambiente ao tornar ineficaz uma política de minimização dos efeitos da utilização dos agrotóxicos. Fecha aspas. E seguindo com o giro de notícias, falamos sobre o seminário Fruto, Diálogos do Alimento 2020, que acontece em São Paulo agora em janeiro. Fruto é um evento internacional que acontece anualmente em janeiro, lá em São Paulo, criado pelo chefe de cozinha Alex Atala e pelo produtor cultural Felipe Ribemboim. Fruto é uma plataforma de conexão, engajamento e mobilização de ações, projetos, pessoas, organizações e empresas voltadas a solucionar os desafios da alimentação limpa e justa. Esse ano, o coordenador do Centro Sabiá e coordenador executivo da Articulação do Semiárido, a ASA, também será palestrante, Alexandre Pires, e vai falar sobre o programa 1 milhão de cisternas no semiárido, uma iniciativa que há 20 anos vem transformando em realidade o sonho de milhares de famílias camponesas no semiárido brasileiro de ter água potável para a produção e para o seu consumo próprio. Para saber mais sobre o evento, fique ligado em nosso Instagram, é só pesquisar por Centro Sabiá lá no Insta ou por centrosabiá.org.br e ir direto para o nosso site. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Confere aí. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran. Oi, Gel. Tô vendo que essa semana acordou cedinho, não foi? Ah, com certeza, minha irmã. Não dá pra ficar mais parado, não. Acabou o recesso, Fran. Tudo de volta. Ô, Gel, e por aqui que a gente nem parou? É muito corre-corre, meu irmão. É mesmo, né, Francisca? É muito raro vocês pararem as atividades por aí, né, não? Pois é, George. Muita gente nem acha, mas viver no campo e do campo é isso mesmo. Se parar, atrasa a produção, atrasa as vendas. E não é só as vendas, não. O que a gente produz, a gente come também. Então, se a gente parar, vai ficar sem água, sem comida, sem nada. É mesmo, Fran. Deve ser pesado viver do campo, hein? E é mesmo. Mas na cidade não é muito diferente, não. Semana passada mesmo eu assisti na televisão que o metrô quebrou. De novo. É nesses estresses toda semana que eu não aguentaria de jeito nenhum morar na cidade. É, Fran, o ruim de morar na cidade é isso. É muita violência nas ruas, muita violência do governo com a gente, com o povo pobre, negro da periferia, sabe? É tanta gente morando nas ruas, tanto descaso, mulher. É muito triste de ver, tem hora, sabe? Sem contar com poluição. Poluição sonora, poluição visual, poluição do ar mesmo. Mas eu acho que o cansaço aí também deve ser grande, né? Muito, Gel. Olha, meu irmão, trabalhar debaixo do sol não é brincadeira, não. Machuca e muito. E tá cada vez mais quente o clima, George. Vai chegar o dia que a gente não vai mais aguentar. Pois é, Fran. Parece que ninguém mais liga para essas mudanças climáticas. Quanto menos a gente cuidar do planeta, mais vai aquecer se acabar. É claro que muitas vezes esse governo não se importa com essas coisas. Mas a gente precisa se importar. A gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes é só fazer uma coisa simples, como reutilizar a água, descartar o lixo da forma correta. Isso já muda tudo. Pois é, minha irmã. Às vezes é preciso que a gente dê um passo para trás para ver o que a gente está fazendo. Do jeito que a gente vai vivendo, vai chegar uma hora que não vai ficar insustentável viver nesse planeta, sabe? Eu digo sempre, não é que o mundo vai acabar, que o planeta vai acabar, mas vai ficar insustentável para a humanidade viver nesse planeta. O planeta vai continuar, mas será que vai continuar de um jeito que a gente continua vivendo aqui? Enfim. E a gente tem que cobrar das prefeituras também, George. Lixo no lugar certo e que eles façam a parte deles. Tem que proibir empresa grande de sujar tanto nosso planeta, gastar tanto a água. Isso tanto no sertão como na capital, né? Boa, Fran. Isso mesmo.
Com essa discussão toda, eu fiquei até pensando em fazer um projeto lá na escola sobre isso, hein? Vou falar com os professores de ciência para ver se topa. Olha aí, tá vendo no que dá uma boa prosa com a irmã mais velha? A luta continua, Gel. Ah, minha irmã, nisso aí o sertão e a capital tem que concordar. A qualidade de vida tem que vir em primeiro lugar. Agora eu vou lá, minha irmã. A luta continua, viu? Beijo, meu irmão. Até mais. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, ou pelas nossas redes sociais. Tá tudo aí nesse link. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. As vozes na radionovela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.